Olá, sejam todos bem-vindos à nossa doutrinária. Estamos iniciando o mês de fevereiro. O tema central será Espiritismo e Reencarnação. O subtema hoje será as lições em nosso lar, com a palestrante Jamile Lima. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho, para que possamos em seguida fazermos a prece de abertura. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. A melancolia. Item 25. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera, às vezes, de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e, no corpo, que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência, o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós e julgai-vos infelizes. Vamos então, embalados por essa leitura tão edificante, envolver e elevar os nossos sentimentos nessa psicosfera de luz, de harmonia, para que possamos juntos, no mesmo propósito de conhecimento, de esclarecimento, de aperfeiçoamento moral, na mesma busca, sintonizados ao alto, rogarmos a Deus o início de mais uma tarefa doutrinária do Núcleo Espírita da Polícia Militar. Sê conosco, ó Mestre, agora e sempre, que assim seja. Vamos então passar a palavra para a nossa irmã Jamile Lima. Bem-vinda, irmã. Muito boa tarde a todos os que nos assistem nesse momento pelo canal do NEPOM. Interessante trazer essa abordagem, reencarnação, simplesmente pelo fato de que é esta situação que todos nós estamos atravessando no exato momento. Somos todos espíritos em essência, criados pela divindade, por um Deus apresentado por Jesus, que é misericordioso e bom, e nessa circunstância estamos aqui em uma experiência ou em mais uma experiência reencarnatória que nos possibilita refletir sobre a pertinência desse tema. Estar no mundo nesse momento, e por isso me remeti à condição de sermos espíritos, criaturas divinas que estão temporariamente num corpo de carne, animando esse corpo para que as suas experiências lhe sirvam de aprendizagem e evolução, que é, em verdade, a finalidade para a qual todos nós fomos criados. Mesmo que fiquemos a imaginar como será esse mundo de perfeição ou a nossa condição de espíritos puros que a evolução irá nos conduzir, não temos a devida resposta, mesmo que os espíritos tenham nos dito que é uma condição em que seremos todos felizes, perfeitos, e a preocupação permanente será com o bem do outro que ainda não chegou a esta condição e que o trabalho não cessa. O nosso nível evolutivo ainda não nos dá a devida condição de mensurar, imaginar, sentir o que vem a ser a condição do espírito puro. Contudo, temos a certeza de que é algo muito bom e que nos é concedida a oportunidade de chegar até esta condição pelas múltiplas reencarnações que teremos e que se constituem em uma benesse do nosso Pai misericordioso. Assim sendo, aproveitemos a oportunidade que temos agora, em que estamos reencarnados, para cumprir com a nossa programação. Mas será que é mesmo fácil cumprir com uma programação da qual eu não tenho a devida consciência ou uma lembrança efetiva? Sim. Digo isso porque os espíritos nos afirmam que basta que olhemos, em especial essa afirmação vinda da veneranda Joana de Ângeles, para as nossas tendências, tanto aquelas que ainda nos prejudicam e que a gente denomina de imperfeições,
quanto as nossas tendências que lembram virtudes. Assim, a gente pode ter uma espécie de média daquilo que fomos e por que nos apresentamos na condição atual, envoltos em circunstâncias, em acontecimentos que podem nos causar aflição, constrangimento, tristeza, uma sensação de que devo fugir daquela possibilidade que me causa algum tipo de cansaço, enfado, exaustão, até porque o mundo tem outros apelos muito mais interessantes e que fazem com que a minha atenção seja permanentemente desviada para a satisfação daquilo que denominamos como prazer ou como símbolo ou algo semelhante à felicidade que a gente não pode deixar correr, perder entre os dedos como se a água fosse e que nós ali estivéssemos na tentativa de retê-la. Nesse sentido, acho importante que tenhamos em mente que uma vez que estamos encarnados e que temos intuições, inspirações, os sonhos, pelo autoconhecimento sabemos das nossas tendências, temos sim a possibilidade de cumprir com essa programação reencarnatória se ficarmos atentos a tudo aquilo que nos acontece. Não estarmos no mundo como se autômatos fôssemos, preocupados com o relógio que despertará de manhã, com as obrigações que o trabalho, que o lar nos impõe, mas como eu vivencio as questões que o mundo me apresenta sendo espírito neste mundo. Então, a minha oportunidade reencarnatória me obriga a olhar a vida sob o prisma espiritual. Primeiro, o benefício que há nessa possibilidade é que a gente não enlouqueça e nem ache que a vida, na verdade, é uma sucessão de fatos trágicos ou de situações que não me permitem ser feliz, enquanto olho para outras pessoas que têm experiências aparentemente muito mais interessantes, aprazíveis e que eu gostaria de estar naquela condição. Isso seria retirar da divindade um dos seus principais atributos, que é o da justiça. Quando falamos em justiça, estamos falando de algo que é oriunda de algo, vou usar mais uma vez esse termo, porque a pergunta é que é Deus e não quem é Deus. Esse que é, essa divindade que estamos buscando entender pela evolução, só nos concede aquilo que é do nosso merecimento. É sair daquela perspectiva de vitimismo e que a vida se tornou madrasta, mas sim observar que tudo que me acontece é fruto da minha própria inconsequência, da minha própria invigilância e desresponsabilização para com as leis divinas. Todo esse entendimento nos ajuda a perceber que estar encarnado ou estar reencarnado é uma possibilidade de crescimento, de busca e de encontro da felicidade pela via da evolução. Se assim conseguimos compreender que não estamos no mundo por acaso, que as coisas acontecem como uma consequência de atos transatos, tanto dos passados de outras vidas ou dos atos que nós optamos, as escolhas, as posturas, os comportamentos na atual existência e que agora estamos naturalmente colhendo tudo aquilo que semeamos. Sempre será a cada um segundo as suas obras. A ideia do último ceitil, ela não é punitiva, ela é educativa, no sentido de que tudo aquilo que você entregar para o mundo, ele irá lhe devolver. Por isso que é bom que a nossa sementeira seja, pelo menos, se não os 100%, mas na maior parte do tempo agradável, que ela seja dúlcida, que seja pautada na caridade, na mansuetude, na bonança, em características que o Evangelho nos apresenta e que o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, nos traz um elenco das possibilidades que nós podemos iniciar a desfrutar. Mas para desfrutar, precisamos antes adquirir, transformar em hábito. E tudo aquilo que se transforma em hábito partiu de um exercício anterior. Então, se hoje eu me encontro
com manifestações do ponto de vista da posse, do ciúme, da maledicência, do nervosismo, da irritação exacerbada, eu vou precisar me autoeducar a cada vez ser menos em tudo isso que ainda destoa do que a divindade nos apresenta como ideal ou necessário para o apaziguamento das nossas almas. Então, se me habituei a observar o que há de negativo no outro e a me valer da maledicência como forma de me dirigir aos demais seres, eu precisarei primeiro olhar para mim, reconhecer as falhas que possuo e identificar no meu semelhante um espírito que também está na mesma faina da evolução espiritual. O que eu tenho de fragilidade, o outro também possui, como também de virtudes, porque todos somos seres, criaturas divinas e que temos dentro de nós as mesmas possibilidades de crescimento. Só que uns serão mais rápidos e mais ágeis e outros nem tanto, porque optaram por se aprisionar no que denominamos de imperfeições, que são todas aquelas decorrentes do egoísmo, que, como Kardec bem denominou, é a principal chaga da humanidade. É o que nos aprisiona em todas as imperfeições conhecidas. E aí a gente se torna avaro, vaidoso, egoísta, altamente centrado em si. Egoísta, na verdade, eu já falei, o egoísmo é a grande matriz, digamos assim, e os outros orgulho, vaidade, ciúme, pessimismo, qualquer coisa que nos distancie da vaidade tem origem nessa autocentração, numa ideia de que eu sou a criatura mais importante que há no universo e que os demais deverão curvar-se às minhas vontades. Não é assim que a lei de fraternidade, de colaboração funciona. Nós, de fato, só seremos verdadeiramente felizes se nesse conjunto do que nós entendemos por um mundo agradável, fraterno, incluirmos o outro, porque é o nosso semelhante, filho também do mesmo Pai, do qual todos nós somos oriundos. Mas agora, depois dessa introdução ao assunto de hoje, que inclusive é um assunto que não se esgota e que tem um início no próprio diálogo que o Evangelho nos traz entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos tem uma sede, apresentava essa sede de crescimento espiritual e então perguntou a Jesus o que era preciso fazer para adentrar esse reino dos céus. E Jesus então lhe responde, como todos nós já sabemos, que é preciso nascer de novo. Ele fica então intrigado porque não consegue entender como ele voltaria ao ventre de sua mãe, já um homem feito e tudo mais. Como é que isso seria possível? E ali então Jesus vai descortinando essa perspectiva do retorno, da reencarnação, e faz uma alusão à ideia da água, que seria o espírito, e tudo aquilo que é matéria viria da matéria. Vamos lembrar que a essa época a água era a fonte e a origem de tudo. Então, o vir da água dá essa ideia de que dela tudo nasce, tudo cresce, ou tudo renasce, tudo ressurge, ou tem um surgimento. Então, essa relação que ele trouxe, é preciso que nasçais de novo, e que para Nicodemos se constituiu em uma grande novidade, e até em uma confusão para que ele entendesse tudo aquilo que lhe foi dito, dá para a gente uma ampla ideia do que é que essa simples ou aparente simples resposta nos conferia. Era a confirmação da pluralidade das existências, um dos princípios da doutrina espírita. E até o fato de Jesus, o que se chama de ressuscitar ao pé da letra é algo que as leis materiais não permitiriam, porque você não animaria a matéria que já perdeu vida, mas é um sentido que era o entendimento à época em que você poderia retornar, mas sabemos que a aparição de Jesus após aqueles 3 dias é fruto das possibilidades e das características que o nosso perispírito apresenta. E vamos então aqui chegar a uma conclusão que o espírito da envergadura e da evolução de Jesus poderia fazer com seu perispírito o que ele bem quisesse. Isso ele já tinha demonstrado no Monte Tábor com a transfiguração,
com os denominados milagres, mas que nada mais eram do que o uso da sua capacidade fluídica e que o seu nível evolutivo lhe permitia, como as curas que ele fez e que somos leitores, observamos, até hoje nós percebemos nas casas espíritas ou em outras filosofias espiritualistas que a cura se estabelece com um toque, com um passe, com uma palavra fraterna, que essa possibilidade de nos valermos das energias para promover o bem é algo factível, mas quando a gente considera um espírito do nível evolutivo de Jesus, obviamente que seriam maravilhas a serem observadas e que nós conhecemos até hoje. Quando Nicodemos, então, nos possibilita ter conhecimento da possibilidade reencarnatória, isso nos leva a uma mudança de postura ou minimamente da forma de enxergarmos a nossa existência. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui em busca de prazeres. Nós reencarnamos para evoluir, e evoluir é trabalho, é esforço, é suor na alma. Não é simplesmente um lugar em que eu venho, que ele tem uma característica paradisíaca, até porque isso nem condiz com o planeta de provas e expiações. Ele é um planeta de exercício permanente para que eu evolua. Aí sim eu posso me valer não de paraísos, mas de esferas ou de outras possibilidades. Há muitas moradas na casa de meu pai, para que eu usufrua da paz que esse meu esforço me possibilitou, então, usufruir, desfrutar, enfim, em uma outra possibilidade. Assim sendo, já digo que não estamos nesse planeta por acaso, estamos porque por ele fomos atraídos por aquilo que cultivamos internamente e que agora, nesta atual encarnação, precisaremos trabalhar para que tenhamos como compensação um mundo com outras características, que pode ser a própria Terra, porque estamos no esforço para que ela se transforme em regeneração, ou outro planeta que não tem essas características, mas que eu consiga passar a ser compatível com o nível evolutivo a mais do que esse que encontramos por aqui. Nesse sentido, ser feliz e evoluir está nas mãos de cada um. Então não adianta reclamarmos do planeta se não nos esforçamos para estar além do que ele possibilita apresentar, que é de fato o que temos dentro de nós. Ele é o reflexo do que somos internamente no coletivo. Senão Deus não seria justo e nos colocou aqui por mero capricho ou para nos castigar. Não é assim que a amorosidade de Deus funciona. Aliás, a amorosidade não é punitiva, ela é educativa. E para essa nossa conversa de hoje, eu vou trazer 2 exemplos de encarnação que estão em nosso lar, também já muito nosso conhecido, mas que vale a pena nós voltarmos a pensar sobre eles 2. E aqui eu vou tratar da mãe de André Luiz e vou tratar do retorno de Dona Laura, mãe de Lísias, que acolhe André Luiz no seu pós-desencarne, no seu lar, na colônia Nosso Lar. E aí eu vou destacar alguns capítulos que vocês podem buscar para ler depois, fazer anotações ou registrar, porque aqui é um tempinho que não nos permite uma reflexão mais acurada e que vocês podem fazer isso num tempo depois, se o desejarem. O primeiro capítulo é o 16, que é o Confidências, que é o capítulo em que a mãe de André Luiz se encontra com ele e vai trazendo algumas informações, partindo de uma pergunta que ele fez sobre onde estaria o seu pai. Quando a gente chega aqui nesse capítulo Confidências, ele já teve um outro encontro com a mãe, e nesse aqui, o próprio título já anuncia Confidências, ela vai trazendo detalhes de como estão alguns familiares da família de origem de André Luiz. Então, quando ele pergunta, e meu pai, como está? Ou melhor, onde está? Por que não veio com a senhora? Então, seria algo natural que o pai ali estivesse na companhia dela para visitá-lo. E ela então responde, teu pai, teu pai. E ela coloca há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. É óbvio que André Luiz se assombra, meu pai numa zona, e aí ele nem tinha ouvido falar até em trevas compactas, né? Umbral era o que ele tinha experienciado e ele se surpreende por ouvir essa expressão pela primeira vez de que existem trevas e que o pai estava aí nesse lugar. Então,
ele vai lembrando que enquanto o pai estava encarnado, ele tinha até uma postura do ponto de vista religioso, frequentava as missas aos domingos, e na cabeça dele, ou no modo de pensar dele, isso seria a demonstração de alguém que teria minimamente uma postura respeitável, polida, o que poderia mesmo justificar o pai encontrar-se nas trevas. Mas só que aí a mãe dele vai dizendo, olha, no fundo, ele era um fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. Então ele tinha aquela aparência, enquanto encarnado, de alguém impoluto, de boa moral, responsável, que primava pela família, pela retidão de caráter, mas o fato dele ser fraco significa que ele não conseguiu, num processo de autoeducação, cuidar de fato da sua energia sexual, manter-se de uma forma honrada na família, como todos nós, passíveis de imperfeições, não tinha uma devida vivência profunda de espiritualidade que permitisse a ele ter uma fortaleza que não o permitisse arrastar ou se deixar arrastar por esses apelos do ponto de vista da energia sexual pelo qual ele acabou sendo envolvido. Não como uma mera vítima, mas por alguém que não conseguiu educar suas energias, seu mundo emocional e que se permitiu então aos prazeres. E aí ela vai dizendo que até que ele tentou a princípio reagir, tentar opor algum tipo de resistência, mas ele não conseguindo se envolveu com dois espíritos que obviamente não tinham uma elevação significativa, essas duas mulheres enquanto encarnadas que mantiveram com ele então uma relação extraconjugal. E nesse sentido, os princípios da família e o amor ao nome, vamos dizer assim, familiar, não foi algo alvo das preocupações do pai de André Luiz, que então chamava-se Laerte, como a gente encontra as referências nesse capítulo. Então, ele se tornou alguém resistente a algum tipo de mudança do ponto de vista moral, e isso fez com que ele, ao desencarnar, movido pela culpa, inclusive essas duas entidades, duas mulheres antes reencarnadas, tornaram-se dele inimigas. Então, a gente vai aí observar que a questão vibratória, emocional, era bem complexa. Ela até tentava algum tipo de diálogo com ele no mundo espiritual, mas ele não percebia pela distância vibracional em que ele se encontrava. E, além disso, pelo conúbio energético que estabeleceu com essas duas entidades, ele era um prisioneiro constante delas duas, que o perseguiam de forma ferrenha no mundo espiritual. Então, ele até conseguia captar uma certa energia quando tinha algum tipo de refresco ou respiro com a perseguição dessas duas entidades, mas o máximo que ele conseguia chegar era a verter algumas lágrimas de arrependimento, mas não de perceber que a sua esposa estava ali presente tentando ajudá-lo de um certo modo. Até Clarencio, um dos ministros, tentou, o ministro da regeneração, resgatá-lo, mas essa forma enlouquecida em que ele se encontrava o distanciava cada vez mais dessas possibilidades de ajuda. E ela chega a afirmar: precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual, o que é também uma prova de que, se estivermos em sintonia, com boa recepção psíquica, enquanto encarnados ou no mundo espiritual, não importa, a gente consegue receber os conselhos, os estímulos dos bons espíritos para prosseguirmos, mas na condição dele era então muito difícil. Ela vai então narrando nesse capítulo que Luísa, que foi uma irmã que desencarnou em tenra idade de André Luiz, foi o seu principal esteio da mãe dele no mundo espiritual, com o cuidado com a família, e que as outras duas irmãs de André Luiz, Clara e Priscila, continuavam no umbral. Então a gente vai vendo que o contexto familiar não era dos melhores, apesar da elevação espiritual que a mãe de André Luiz apresentava. Então a gente vê que ela, na anterior encarnação,
era uma espécie de esteio familiar, de suporte pela sua elevação. E no mundo espiritual, no preparo para o seu retorno, ela continua como esse ser que ampara, que cuida, mas ela não estabelece uma relação de posse com esses espíritos. Ela os vê como irmãos, espíritos e criaturas criados por um Deus e que ela deseja ajudar. Tanto que ela vem conversar com André Luiz, mas ela não tem aquela questão de comiseração, ó, meu filho, que pena que você está aqui, vou lhe proteger de todos os perigos. Não, ela vem e aconselha, como um mentor faria com um protegido, com alguém que ele tenha carinho, mas ela voltava para as suas atividades. Então a gente já nota que é um espírito com uma elevação significativa para o que a gente conhece de relações de afetividade e que está um tanto quanto acostumado. Tem uma pergunta que André Luiz faz, que eu compartilho com vocês e que eu acho muito interessante, que é: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Olha a resposta. Não as classifiques assim. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. E esses recursos eram justamente um conjunto de possibilidades para o retorno dela, para a sua futura encarnação, se fazendo acompanhar por todos esses espíritos. Então ela reencarna não necessariamente por algo que particularmente ela requer para evoluir, mas para contribuir com a elevação deles. Ela já está no nível, ela não tem um traço egoístico, porque ela poderia simplesmente concluir: eu já evoluí, eu já cresci, eu não tenho relação com as escolhas que eles fizeram, mas ela se entrega em uma nova possibilidade reencarnatória para contribuir com o crescimento daqueles espíritos. Então, nem sempre reencarnar ou voltar a encarnar significa que temos um débito, que é a vida, que é sempre uma expiação. Não, isso vai depender da condição e das escolhas que os espíritos fazem. E achei interessante trazer a nova vida, ou a nova encarnação da mãe de André Luiz, para que a gente também não enxergue sempre as existências desse ponto de vista fixo. É sempre algo que eu tenho que espiar, é sempre uma dívida, sempre vai ser oportunidade de crescimento. Sim, pode ser para reescrever a minha história, para fazer melhor do que fiz, mas nem sempre é uma obrigatoriedade, uma necessidade de expurgar alguma coisa. Pode ser simplesmente uma prova de amorosidade e que sim, vai ter como resultado a evolução desse espírito, o seu progresso. Mas aqui é muito mais uma prova de amor e de um amor genuíno pelo irmão que quero ver crescer, do que necessariamente por algo que parte do ego, da posse, o meu marido, ou elas que foram as amantes. Não, espíritos que nesse momento encontram-se desnorteados por aquilo que fizeram, confusos do ponto de vista emocional, e que agora eu me coloco na condição, pela encarnação, de quem vai então ajudá-los nesse crescimento. E André Luiz se espanta com essa manifestação de renúncia que ela demonstra, e ele começa a refletir até no apego que ele tem com Zélia, que foi a esposa dele, e os outros filhos, e em como ele se comportaria, que não vamos tratar disso aqui hoje, mas é um episódio interessante do livro, quando ele retorna e já encontra a sua esposa casada, enfim, constituiu o lar. Mas não é o mote do nosso encontro aqui de hoje. Ele faz até ela faz uma colocação, na verdade, para ele, dizendo que tem visitado os netos periodicamente para tranquilizá-lo, mas não tece maiores detalhes de como a família dele se encontra. Daí nós vamos para um outro capítulo, que é o 44, nessa sequência que se chama As Trevas, que eu também vejo como importante, porque é um capítulo que vai apresentar para a gente onde Laerte se encontra e em que condição. E nesse trecho, nesse capítulo em específico, André Luiz até fala do umbral, que ele entende que é um lugar mais associado à mente humana,
as imperfeições comuns, mas há uma classificação de trevas como o lugar daqueles que permanecem equivocadamente no erro pelo livre-arbítrio, por escolha. Então é como se a consciência da escolha pelo erro os levasse para um lugar, e aí eu estou falando de um lugar psíquico e energético mais profundo, em consonância com a própria queda moral desse espírito que o faz por opção. E é aqui, então, que ela vai narrar para a gente que é nessa condição, quase uma espécie, não é nem quase, uma espécie de escravização, que Laerte se submeteu nesse contato com espíritos desequilibrados, como essas duas mulheres. Aí então a gente vai para o capítulo denominado Sacrifícios de Mulher, que é o capítulo 46, e aqui a gente vai conhecer mais de perto essa encarnação ou reencarnação da mãe de André Luiz, que eu entendo como um dos capítulos mais preciosos para a gente entender como uma encarnação pode então se constituir. E aqui, mais uma vez, tem uma pergunta que é: não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Essa pergunta vem porque André Luiz novamente questiona a mãe se era preciso mesmo que ela voltasse à carne, se de lá ela poderia auxiliar a Laerte. Não, para que, mãe, você vai mesmo voltar para uma situação de sofrimento, de limitação no corpo material? Aqui você está bem, trabalha, tem boas inspirações, boas companhias, está crescendo, vai mesmo voltar para a Terra? E aí ela diz: há muitos anos trabalho para reerguê-lo, se referindo ao pai dele, a Laerte, e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Então, que espécie de amor é esse? Que ver o outro sofrendo, se colocando à beira do precipício, e eu continuo feliz evoluindo porque o outro fez uma mera escolha? Não, espíritos que evoluíram não usufruem de felicidade verdadeira enquanto outros estão sofrendo. Isso ainda está no campo da imperfeição daqueles que vivem centrados em si, que só olham os próprios interesses. Os evoluídos, antes, como já aprenderam a se amar, eles devotam-se por amor ao outro. Só ama o outro quem aprendeu a se amar e reconhecer-se no outro pelo caminho que já conseguiu trilhar. Então é de minha responsabilidade, uma responsabilidade fraterna que não espera retorno, compensação, agradecimentos, bajulações, endeusamento. Eu amo pelo prazer de amar. Não é a recompensa e nem que o outro me dá de volta. É simplesmente o ato de amar que me engrandece e que faz com que os meus dias e o existir tenham significado. É um outro patamar, é uma outra frequência de amorosidade que estamos tateando, buscando ainda conhecer. Por isso que o exercício da caridade é tão recomendado, para que a gente deixe de ser autocentrado e se descentre, se estenda para o outro. Quando chegarmos nessa condição evolutiva, não veremos mais fome, exclusão, preconceito, guerra, exploração de um pelo outro, porque já entenderemos que o outro nada mais é do que minha extensão, porque é tão criatura divina quanto eu. É nesse lugar que a mãe de André Luiz está e que ela vai aqui então contando como será a sua futura encarnação. Ele vai dizer que André Luiz responde que não, depois desse questionamento, né, que ele não teria coragem de ver alguém e o pai nessa situação e não socorrer, mas ele ainda diz: a senhora poderá ajudá-lo daqui mesmo. E ela diz: não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante reunir-me-ei a Luísa, que é aquela irmã dele que faleceu em tenridade, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Ele ainda pergunta:
Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Então ele ainda relutava e queria que a mãe não reencarnasse. E ela diz não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Depois desse diálogo, a gente vai ver que André Luiz ainda pergunta para ela, certo, se haverá o seu reencarne, onde estará então meu pai? E aí ela vai dizer de uma forma bem direta que ele se encontra na Terra, não na Terra reencarnado, mas em preparo para uma reencarnação imediata. Aí agora a gente sai um pouquinho da encarnação da mãe de André Luiz, que a gente vê um nível evolutivo, e vai para Laerte. Laerte vai reencarnar sem uma consciência de que isso está acontecendo, mas como uma espécie de fuga dessas mulheres que estão perseguindo ele no mundo espiritual e também uma espécie de refresco, de saída dessa perseguição que não cessa. Então aqui é dito, ele está sendo preparado para uma reencarnação imediata sem que identifique o auxílio direto. Então ele está num processo tal de alienação e de querer livrar-se daquelas mulheres que ele não tem noção do que acontece ao redor dele e nem de que ela também está se preparando para então encontrá-lo numa próxima encarnação. Então a gente vai vendo que ter consciência da programação reencarnatória, de participar dela com mais assertividade ou não, vai depender do nível evolutivo em que nos encontremos. Então ela participou de toda a programação, de toda a elaboração, enquanto que Laerte estava alheio a essa condição. Então veja o que os nossos atos, e aí a gente faz uma outra reflexão. Enquanto estamos encarnados, observemos o que estamos fazendo, porque isso será um determinante para a nossa vida futura. Eu já estou construindo a futura encarnação de acordo com o que estou semeando nesta. Então, não vivamos tão alheadamente achando que o acaso vai nos proteger enquanto estivermos distraídos. Não, acaso não é uma possibilidade nem uma hipótese. Somos responsáveis exclusivos pelos nossos destinos. Então, a nossa semeadura determinará o que colheremos numa próxima vida. Atentemos sobre isso. Não é para ficarmos neuróticos, mas sim para termos consciência daquilo que estamos fazendo. Isso é ser responsável, e todo aquele que é responsável se liberta. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Se eu conheço a verdade de que há reencarnação, de que eu sou imortal, com certeza eu terei uma outra visão e uma outra postura diante da vida. A menos que eu desdenhe tudo isso e resolva me entregar de qualquer jeito aos apelos materiais que estão aí, que campeiam o nosso cotidiano. Sempre será uma escolha. Sabemos das consequências, não haverá julgamento do ponto de vista, viu que eu te avisei? Por que você fez isso? Você já sabia? Isso é a nossa própria consciência quem alerta. Mas nós já sabemos que as árvores terão seus frutos consoantes àquilo de que elas se constituem. No nosso caso, pensamentos, vibrações, atos, intenções, desejos, aspirações dos nossos sonhos. Esses são elementos e fatores determinantes do nosso futuro. Aí então, André Luiz faz uma pergunta, mas isso é possível? E a liberdade individual? Então ele diz, puxa vida, ele está sendo levado para reencarnar e ninguém pergunta para ele, ele consulta se é isso mesmo que ele quer? Olha o que ela responde, a mãe de André Luiz. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratique.
Ou seja, você precisa merecer, fazer jus. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Poderíamos ser criaturas livres, felizes, leves, mas vamos nos algemando nas imperfeições, no mundo das sensações, do consumismo, do materialismo, das coisas rápidas, das relações em que o outro é o objeto do nosso prazer e do nosso desejo. Não nos preocupamos se o outro está passando por uma situação difícil ou não. Não olhamos para nós no sentido do crescimento e os anos vão passando. Quando nos apercebemos, já estamos no mundo espiritual de volta. E aí fizemos o quê? Não dá, tendo esse conhecimento e a consciência que a espiritualidade hoje nos possibilitou a ter, vivermos do mesmo jeito de antes, a menos que esperemos ou desejemos esse tipo de consequência, o que eu tenho certeza que não é o seu desejo. O que você quer encontrar no mundo espiritual não são glórias e nem grandes festas, mas sim a afirmação de que sim, você avançou, você conseguiu cumprir com o seu programa. Caso não tenhamos conseguido cumprir esse programa no 100%, alguma melhora nós iremos ofertar. Ela então segue. André Luiz exclama: Deus meu, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguete em mãos de inimigos? Eu gosto muito da resposta dela. Essas interrogações, meu filho, esclarece a genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Você é o responsável pelos seus próprios atos. Ninguém está entregue nem à mercê. Nós atraímos aqueles que são os nossos semelhantes. Ele ainda pergunta, aí a gente vai ver outras reencarnações. E essas mulheres, que será feito dessas infelizes? E a mãe dele então responde: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E notem que a experiência nova não vai ter o traço conjugal. Ela irá ter todos na condição de filhos. Isso também fala de onde esse espírito se coloca. Acima dessas relações de posse, comezinhas, de ciúme, ela vê o outro como irmão, que oferece o que pode na sua condição evolutiva. E dentro do que ela pode, ela os possibilitará uma nova reencarnação. Só aqui nós já vimos em nosso lar 4 possibilidades de reencarnação. E veremos agora a última, já chegando na proximidade do fim desse nosso encontro de hoje, a volta de Dona Laura. Inclusive o capítulo, que é o 47, tem esse título, A Volta de Laura, e que, lembrando que ela é a mãe de Lísias, e André Luiz inicia o capítulo dizendo que não é só a mãe dele quem irá retornar ao mundo terrestre, a reencarnar, mas também Dona Laura. E ela já estava nesse capítulo nas vésperas da reencarnação dela acontecer. Como era uma trabalhadora ativa, aí tinha os espíritos e os que a ajudavam tanto no Ministério do Auxílio quanto da Regeneração, estimulando esse retorno, deixando-a mais tranquila. E aqui a gente vai ver algo que não vimos na mãe de André Luiz, mas que vamos ver em Dona Laura, que é um espírito preocupado, ela está circunspecta, voltada para os seus próprios pensamentos, preocupada em como vai ser esse retorno dela à carne. Ela está muito bem no mundo espiritual, trabalhando, evoluindo, tendo suas conquistas, usufruindo da presença dos filhos e da neta que retornou,
Já na sua casa, com sua comunidade, ela estava bem, então pensar nessa possibilidade de retorno não era algo que a deixava muito tranquila, como qualquer um de nós diante do novo, de morar num lugar novo, num lugar que você já está acostumado, tem que mudar tudo, toda a sua possibilidade. Então, ela estava se sentindo desse modo. Eu faço uma comparação como se agora estivéssemos no nosso país, muito bem, com nossos amigos, trabalho e tudo mais, e a gente tem que morar num outro país, né? Então, é uma mudança bem significativa. E apesar do otimismo geral, ela trazia internamente essa inquietude, né? E aí ela, com um olhar triste, ela conclui, como está aqui no capítulo, como vê, estou pronta. Mas ela faz essa afirmação com um olhar triste, né? Ela não está muito confortável com essa situação. Então, o interlocutor vai dizer para ela: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. Então, se percebeu que ela não estava muito feliz com isso. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições, milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Aí ele está falando da comunidade de nosso lar. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Ela responde: tudo isso me reconforta. Quem está falando aqui com Dona Laura é o ministro Genésio, que é quem está tentando estimulá-la. Tudo isso me reconforta, exclama Dona Laura, mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço, que o esposo dela já voltou, já reencarnou, e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Então, Lísias reencarna, todos os outros irmãos, o marido dela já foi à frente, o Ricardo. Quem tiver interesse até pode ler o capítulo posterior, em que Ricardo vem ainda na infância, mas o espírito vem ao mundo espiritual conversar, afinar algumas coisas para esse retorno, que é o capítulo chamado Culto Familiar. Mas eu quero me centrar no 47 aqui com vocês. Genésio então diz: ora essa, não se deixe levar por conjecturas. Precisamos confiar na providência divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em fracasso. Mentalize as probabilidades de êxito. Isso me lembra muito a recomendação que a gente dá em atendimento fraterno, que usa para conosco, de mudança de sintonia. Por isso que a gente tem que fazer boas leituras, fazer orações, participar de grupos de estudo, fazer caridade, para que esses momentos de inconstância, de instabilidade, de falta de fé, desesperança, inquietude mesmo, uma sensação de que não vale a pena, inclusive, existir, para que elas cessem ou diminuem e a gente fique equilibrado, fique positivo, tenha fé, confie na providência. Então ele vai dizer aqui, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos. Nós não estaremos longe, estaremos em distância vibratória, mas claro que estaremos junto com você. Eles falam em questão vibratória que eles não vão estar naquele convívio próximo, mas o apoio sempre haverá. E ele diz: pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Aí a gente vê que felicidade para espírito evoluído é ser útil para o outro, enquanto ainda estamos no patamar evolutivo de que felicidade é satisfazer os nossos interesses, na maioria das vezes bem equivocados e distante de uma perspectiva divina, evolutiva, de felicidade, progressista e tudo mais. Ela fala o seguinte, mais encorajada, aparentando depois de todo esse estímulo, ela diz: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas eu conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Aí a gente entende o que inquieta a Dona Laura. É no contato com aqueles que prejudicaram, com aqueles que ela feriu,
com aquilo que o mundo chama e que a gente denomina de atrativo. Em algum momento, essas cicatrizes podem então ser reabertas, a ferida aparecer e ela se permitir então resvalar nas mesmas falhas do passado. E aí ele então vai dizer, o ministro, não ignora o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. A gente pode ter receio, medo de fracassar, mas se não enfrentarmos o nosso medo, ficaremos parados. Não vou fazer porque não tenho tempo, não sou competente. Ah, isso eu não consigo, isso é só para os evoluídos. Bobagem. Isso é discurso preguiçoso e envolvente de comodismo a que nós nos entregamos para não trabalharmos, não nos esforçarmos e não evoluirmos. Criamos uma falsa crença de que não somos capazes para ficar na zona de conforto. Zona de conforto não é lugar para a gente ficar, é lugar de sair. Quando estamos demasiado confortáveis, vamos precisar sair. E se a gente não faz esse movimento, a vida faz. A tristeza aparece, a inquietação, uma sensação de que não mais desejo aquelas coisas, não sinto mais prazer em determinados lugares, conversas, com determinados hábitos. Então a gente se desequilibra porque o chamado já diz, olha, esse já não é mais o seu lugar, sai daí. É por isso que você está incomodado, porque não há mais compatibilidade evolutiva. Você vai precisar avançar. E quando você avança, a sensação de bem-estar então reaparece. Voltamos a nos estabilizar. Mas como a evolução é permanente, um novo desequilíbrio aparece. E é assim a evolução. Às vezes vamos até um lugar, voltamos a velhos hábitos, porque a evolução ela é pendular. Vamos a um lado, vamos ao outro, até reequilibrar no meio. E aí a espiral evolutiva acontece e vamos subindo. Não há um retrocesso. Há mais condicionamento e costume em velhos hábitos do que de fato nos comprazermos neles. Em algum momento ele vai ser prazeroso ou foi prazeroso, mas ele passa a incomodar em algum momento. Se a gente insiste ali, é puro hábito, mas a gente vai precisar sair para experimentar a felicidade. E é o que ele diz, tenha coragem. Nesse lugar não tem mais como você ficar. E aí o ministro diz, não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores, seria armar o inimigo para que nos torture. O campo das ideias é também campo de luta. Campo de ideia, pensamento, o que é que a nossa mente está emitindo. Observemos se são pensamentos que podem nos colocar para cima, se são positivos ou se são sempre pensamentos que estão nos colocando no lugar de inferioridade, de falsa submissão, de incapacidade. Muda essa psicosfera. Daí que a oração é o grande elixir. Busca a música, busca a natureza, vai caminhar, toma um banho de mar. Se renova de algum modo que para você tenha o efeito necessário para voltar a uma vida harmoniosa do ponto de vista psíquico e mental. Depois dessa conversa, que aí vocês podem ler mais detalhadamente entre Genésio e Dona Laura, ele sorri em algum momento satisfeito e diz, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos, inimigos internos e aqueles que nós conquistamos pela nossa invigilância em atos passados. E aí ela diz, é verdade, pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente submetida a essas intempéries. Um último aspecto que trago para vocês é que, inclusive, houve um cuidado que veio da governadoria com a genética e os aspectos hereditários para o corpo que iria se constituir de Dona Laura. Um corpo que não estaria submetido a algumas características do ponto de vista genético e hereditário, que não estavam na sua programação reencarnatória. Não precisava de algumas doenças, de algumas características que ela viesse a desenvolver, porque o seu nível evolutivo não precisaria lançar mão de experiências nesse sentido. Até esse detalhamento do ponto de vista espiritual acontece dependendo do nosso nível evolutivo, do nosso merecimento e das nossas necessidades reencarnatórias.
Então ela não se submeteria a algumas questões da hereditariedade porque não estava no seu cenário e nem na sua necessidade de evolução. Então isso é mérito que Dona Laura adquiriu pelo trabalho, por isso que se dedicar à fraternidade, à caridade é importante. Então vou fazer o bem para poder ter esse tipo de benefício. Não é essa a barganha e nem essa lógica, mas é saber que fazer o bem sempre vai ter a mim, em primeiro lugar, como beneficiário, mas é entregar-se desinteressadamente, tá bom? Não tem barganha com as leis divinas, até porque Deus conhece muito bem o nosso íntimo. Antes mesmo de fazermos uma prece, um pedido, clamar por alguma coisa, Deus já sabe das nossas necessidades. Aí a gente pode dizer, se Ele então já conhece, para que eu vou pedir? Precisamos fazer porque essa conexão é necessária para reequilibrar. Vamos lembrar que o esforço nosso é de ascensão, não basta Deus saber. Mas para que eu receba a orientação que Ele vai me dar, eu preciso estabelecer alguma linha de comunicação. E essa linha, ou a via, é a oração. Então, a conexão vai se fazer necessária na nossa condição sempre, até que a gente chegue à condição de espírito evoluído e que essa conexão seja algo permanente e absolutamente natural. Então, a gente viu aí o retorno como se deu esse retorno de Dona Laura. Ela inclusive agradece essa providência, né, confortada, e ela ainda diz para Genésio, faltava-me ouvi-lo, ou seja, faltava-me esse estímulo para que a minha motivação retornasse. Ela se enche então de coragem, o padrão vibratório muda, ela se torna otimista e os que estavam ao redor começaram então a conversar sobre outras coisas, e quando o assunto encarnação voltava, era sempre numa perspectiva positiva, de crescimento, de evolução, de oportunidade de voltar ainda mais vitorioso e feliz, que é esse o nosso objetivo aqui encarnados. E assim finaliza o capítulo com Dona Laura convidando o André Luiz para na noite seguinte participar de uma reunião de despedida de Dona Laura, temporária. Para o espírito imortal, esse tempo que a gente passa aqui, 50, 80, 100 anos, é um átimo de segundo, por isso que a gente deve aproveitar. Não nesse sentido de carpe diem, viva o momento, o prazer, viva como se não tivesse amanhã. Olha que vai ter bastante amanhã para a gente. Então temos que viver com responsabilidade a encarnação que estamos aqui, sabendo que ela irá reverberar no nosso futuro. Um futuro no mundo espiritual e um futuro das próximas vidas. Não estamos aqui com uma ideia de que só temos essa vida e que podemos fazer aquilo que nos aprover. Não. Devemos e precisamos fazer aquilo que está a par e passo com as leis divinas, porque nós vamos descortinar em breve o amanhã e iremos constatar que a vida sempre continuará. Ela só teve princípio, mas fim jamais o veremos. Aproveitemos bem a nossa encarnação com essas lições de nosso lar e façamos o melhor que nos for possível na atual encarnação. Uma boa vida e boas próximas vidas. Renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly
grass that is the lawn. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar.